Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos mais uma vez para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Nós estamos meditando na série Síndrome de Emaús, baseada no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, que conta o episódio de Jesus ressurreto que aparece a dois discípulos que estavam a caminho da aldeia de Emaús. Vimos ontem que o primeiro sintoma dessa síndrome de Emaús é a cegueira espiritual. Esse foi o primeiro sintoma. O segundo sintoma que nós vamos ver hoje é a respeito da ignorância acerca das Escrituras. Veja o diálogo de Jesus com eles, versículo 19, né? Começa no 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é esse o terceiro dia, diz que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais confirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Olha aí, esses discípulos eram bem informados a respeito de tudo o que estava acontecendo. Sabiam a respeito de Jesus, sabiam a respeito da fama, dos feitos de Jesus, sabiam a respeito da prisão de Jesus, da condenação de Jesus, da crucificação de Jesus e também haviam sido informados da possível ressurreição. O que realmente havia acontecido, mas eles não criam. Veja, eram pessoas que eram bem informadas a respeito de todos os acontecimentos, mas eram ignorantes a respeito das Escrituras. Por isso que Jesus aqui, no versículo 25, diz para eles: olha, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Eram discípulos, como eu disse, bem informados a respeito dos acontecimentos, mas mal informados a respeito das Escrituras. E quantos crentes hoje, quantos cristãos hoje sofrem dessa síndrome de Emaús? Alguns com cegueira espiritual e outros com ignorância teológica, ignorância a respeito das Escrituras. Sabem muita coisa a respeito do mundo em que vivemos, mas ignoram muita coisa a respeito das Escrituras. Esquecem tudo o que Deus falou, tudo que Deus deixou registrado nas suas Escrituras. Ignoram as promessas de Deus, ignoram os acontecimentos que são indícios da volta de Cristo, ignoram quase que por completo tudo o que a Bíblia diz. Os discípulos de Emaús estavam assim. E como eu disse, muitos cristãos hoje em dia também estão assim, ignorantes a respeito das Escrituras. São pessoas que leem tudo, né? Têm acesso aí à mídia, aos noticiários, estão a par de tudo que acontece, mas são preguiçosos para ler as Escrituras, são ignorantes a respeito do que as Escrituras afirmam. Tem tempo para examinar o noticiário, mas não encontra tempo para ler a palavra de Deus e se apropriar das notícias da palavra de Deus. Se você é uma dessas pessoas, Deus, nesse dia, quer te curar desse mal. Quer te desafiar
e te motivar a ser uma pessoa que examina constantemente as Escrituras. Como disse Jesus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. Muitas pessoas que se dizem evangélicas não encontram tempo para ler as Escrituras, não estudam as Escrituras, não estão a par do que Deus, do que os profetas, do que Jesus falou a respeito dos tempos em que vivemos. Estão ignorantes. Muitos sofrendo, como eu disse ontem, de cegueira espiritual e outros hoje sofrendo de ignorância teológica. O desafio de Deus para você nessa manhã é que você se torne um profundo conhecedor das Escrituras. Que abra a sua mente, o seu coração, para entender o que Deus diz na sua palavra. Esse é o desafio, essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Que Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, mais uma vez eu oro pelos teus servos e a minha oração agora é que o Senhor trate no coração dos teus servos para que eles tenham mais amor, mais prazer em examinar a tua palavra, se apropriar das promessas que a tua palavra deixam registradas, se apropriar de todas as informações das Escrituras a respeito do mundo que vivemos. Que essas pessoas sejam curadas dessa ignorância teológica e deem mais tempo para o estudo da tua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, como eu peço sempre, vá lá, veja se você é inscrito no nosso canal de YouTube. Se não é, inscreva-se. Vá lá, dê sua curtida, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos e peça para que eles também compartilhem com outros amigos e se inscrevam. Contamos com você. Que Deus te abençoe grandemente.